Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Quero agradecer a você todas as vezes que compartilha o nosso programa aí, você que vem acompanhando a programação da TV Ativo hoje com uma programação dinâmica, espetacular e vem tomando forma nas redes sociais. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber no nosso programa ela que é gestora pública, sempre primeira-dama da cidade de Poá, tem um profundo conhecimento daquilo que faz, daquilo que fala. Eu quero trazer, eu digo que é um grande ser humano, é a dona Márcia Bim de Souza, mas bem conhecida como Márcia Bim. Obrigado, seja muito bem-vinda, viu? Quero agradecer ao Marquinhos pela oportunidade de estar aqui e agradecer ao público poense que está nos assistindo. Dona Márcia, que primeiro um prazer enorme trazer a senhora, que já faz um tempo que a gente estava tentando acertar para que eu trouxesse a senhora no nosso programa e hoje a gente conseguiu. Eu te agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado mesmo. Dona Márcia, gestora pública, formação em gestão pública. Quanto tempo de Poá? 52 anos. 52 anos de Poá. E conheceu o prefeito Testinha como? Conheci ele em Ferraz. Ferraz? Ferraz. Ah, é? E como é que foi isso? Eu cuidava da minha sobrinha. E nos olhares nós começamos a se ver e hoje estamos aí. Quanto tempo de casado? 35 anos. Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Quantos anos tem o mais velho? Tem 34. Gosta de política também? Todos eles? Não. Ou sempre tem um lema? Eu não levo muito jeito. Quem gosta mais é a Patrícia do meio. Ah, é? Patrícia e o outro, meu filho, não gosta. A senhora é de Poá mesmo? Sou de Poá. De Poá mesmo. Gestão pública. Como é que foi se tornar a primeira dama da cidade de Poá? A senhora acreditava que isso podia acontecer? Imagina uma jovem numa cidade como Poá e de repente se torna uma primeira dama com um cargo de responsabilidade. Como é que foi isso? Olha, foi com bastante luta que nós conseguimos esse pleito, né? E quando meu marido ganhou, nós tivemos umas dificuldades, como qualquer gestão, né? Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Eu sempre pergunto assim, quando a gente vê um grande político, um grande líder, existe sempre uma grande mulher ali ao lado dele. Na sua visão, você me vê o prefeito Testinha, me torna prefeito da cidade de Poá, depois vem reeleito, se torna. A visão de mãe, de esposa, acompanhando isso. Qual que era a dificuldade? Era difícil isso? Bastante. Mas eu entendo a parte, né? Porque a partir do momento que ele escolheu isso para a vida dele, a família sempre fica um pouquinho de lado, porque a gente tira a experiência do prefeito sendo como um padre, um pastor que se dedica à população. E foi isso que ele fez. Ele se dedicou totalmente à nossa cidade, à nossa população. E hoje a gente vê, ele sempre foi um dos grandes líderes políticos vou falar da região do Alto Tietê, porque ele é uma referência, ainda é uma referência em relação a isso. Então, quando uma pessoa se torna referência, ele sempre traz uma carga pesada, né? Porque ele sempre ele se torna uma pessoa avisada, não só ele, como toda a família. Aí entra o papel fundamental da mulher, né, nessa questão de administrar o nervosismo, de às vezes ele querer desempenhar um papel na cidade que seria importante, de repente não conseguir. Esse homem chega tenso, chega bravo e muitas das vezes chega tarde. Então, se ele não tiver uma grande mulher do lado dele, se torna difícil até uma relação em relação a isso ou não. Sim, e ele trabalhava muito mesmo. Eu falo que ele é um homem de rua. Tanto é que ele saía muito cedo da minha casa e ele retornava, era meia-noite em casa, porque ele gostava de estar sempre olhando as obras, acompanhando tudo, tanto os postos de saúde, as obras. Então, quando ele iria para a prefeitura poder assinar o que ele precisaria, já era 6 horas da tarde, aí ficava até meia-noite.
Às vezes ligava para ele, tô aqui ainda, tô comendo pipoca. Era difícil. E os mas... filhos, com a ausência do pai? Sentiam bastante, Sentiam, viu? né? Mas eles compreendem, né? Que o pai vive pro povo, né? Às vezes eu faço essa pergunta porque muitas pessoas de casa acham que o político ele não é ser humano, que o político ele não tem família, que ele não tem responsabilidade em casa. Ele não sabe quando um gestor ele tem compromisso com a cidade, tem compromisso com o povo. Às vezes ele é obrigado a abrir mão de algumas coisas, né? Principalmente no convívio da família, porque na concepção existe um bem maior. Nesse caso, a cidade, uma responsabilidade maior. Enorme. E tem muitas pessoas que não entendem isso, né? Que acabam falando, poxa, não, o cara vira... Ou ele é uma coisa ou outra. Não. Eu acho que uma pessoa ela tem que ter um compromisso de responsabilidade, principalmente quando tem isso no sangue, né? O compromisso de ajudar, de estar perto da população, de conhecer as dificuldades, né? Ele gosta disso. E sempre quando a gente olha, isso tanto que o jornalista, as pessoas quando olham, sempre quando ele olha um político, ele já procura a esposa. É automático isso, né? Pô, o prefeito, mas quem que é a esposa desse prefeito? Né? Acontece muito isso. Puxa, quem que é a esposa do prefeito? É a dona Márcia. Dona Márcia. Mas quem é a dona Márcia? Né? Ela acompanha, está sempre com ele? Acompanha? Então, assim, porque a pessoa tem político, e eu falo, tem político sem vergonha, que ele acaba usando muita família de uma pessoa para poder agredir ele mesmo. E quando a gente vê uma família bem centrada, bem estruturada, como é a família do Testinha, e a gente vê que a política ainda tem jeito, porque não precisa só ser político, ele precisa ser ser humano. E quando a gente olha, eu vou falar aí dos últimos 15 anos na cidade de Poá, é inacreditável como a cidade perdeu do Marcos Borges para esse prefeito Jean Lopes. Inacreditável como a cidade de Poá ela se deteriorou. E eu ainda vejo o prefeito, o Testinha, nas ruas de Poá de uma forma tão simples, né, de contato com o povo. E eu falo que às vezes, o que está acontecendo ali? Estão dando dinheiro? Não, é o Testinha que está passeando na cidade. É o Testinha que está passeando na cidade. E acaba refletindo na própria família, né? Na esposa, quem que é? A esposa do Testinha. Caramba, ela não é aquela filha do Testinha. É filha do Testinha. Você é filha do Testinha? Aí, como é que ele é? Como é que ele é em casa? Né? Porque a pessoa conhece ele como pessoa pública, mas como é que ele é em casa? Aí, quando ele se torna prefeito, a senhora assume uma pasta de responsabilidade. Porque quando você vira primeira-dama, a senhora se tornou secretária da promoção social em Poá. Né? E eu falo que é uma das pastas que tem um acesso à classe mais carente da cidade. Como foi se tornar secretária da promoção social? Porque saber de como é a cidade carente é uma coisa. Ter o contato direto com a carência e a necessidade do município é outra. E quando a senhora vai para a promoção social, a senhora lidar com a classe mais carente da população de Poá. Como é que foi isso? Foi assim, foi bastante gratificante. Eu adoro essa parte social, gosto de estar com o povo. Tanto é que eu sempre comentei, a promoção social é o coração da prefeitura. Eu tenho a mesma concepção. Então, se vai bem a nossa secretaria, a prefeitura, o nome do Testinha está sendo bem visto lá. Então, eu amo isso. Eu gosto de estar com o povo, independente de classe A, B, C. Eu estou lá para servir. Independente de gostar ou não gostar de mim, né? Porque você sabe que sempre tem umas pessoas que são um pouco mais críticas, mas atendo normalmente. Mas o que a gente diferencia é o político profissional do ser humano. Porque nós temos muito político profissional formado na profissão de político, né? Mas a gente tem pouco ser humano. E eu vejo na política atual que eu tenho muitos vereadores, muitos prefeitos, muitas pessoas, muitos secretários que começaram a entender isso. E vem para o ser humano. E quando a gente traz mais para o ser humano, né, como é a própria área da promoção social, a gente começa a entender algumas coisas, porque que algumas coisas não funcionam. Né? E por que a cidade é tão carente? Quando a senhora esteve na promoção social e assumiu esse cargo junto com o prefeito, assumiu essa responsabilidade, a senhora tinha noção que a cidade de Poá ainda tinha uma carência gigante
e uma demanda que precisava ser atendida na cidade. Porque tem pessoas que passam necessidade, tem pessoas que são desempregadas, tem pessoas que às vezes não têm o que comer, às vezes não tem roupa, tem moradores de rua. E a promoção social, ela tem que ser o coração da administração. Sim. Porque se a administração não estiver voltada para o povo, para que serve a administração? E a senhora, como promoção social ali, a senhora atendia muita demanda. Já chegou em casa de pessoas carentes, atender a demanda? Sim, é o que eu mais fazia. Atendia as pessoas mais necessitadas, assim, num momento, depois eu passava essas pessoas para uma pessoa técnica que ali conseguiria já colocar em algum projeto social, para poder até ter uma rendinha, né? Que a pessoa pudesse se manter. A senhora vê a cidade de Poá hoje como? Hoje, a senhora olha a cidade de Poá, a cidade que a senhora tanto ama. O que a senhora acha? Como é que está a cidade hoje? Perdida, arrasada. Destruída. Destruída, não tem mais nada. Tanto é que quando o pessoal me vê na rua, que sente saudade da minha época. Sério? Que a gente cuidava realmente das pessoas que mais necessitavam. Essa briga por poder tem acabado um pouco com a cidade de Poá, né? Sim, e não tem mais nada, né? E tudo que nós plantamos, que nós conseguimos construir, acabou tudo. Nós tínhamos o coral da melhor idade, tinha o bailinho da melhor idade, que era uma diversão para os idosos, não existe. Então foi muita coisa, os cursos decaíram bastante. Falta de incentivo? Muito. Muita falta de incentivo. Muito. Acho que estão pensando só neles, realmente pensam só neles. Esqueceram a população. Como é que pode isso? Como é que um político ele me vê para uma campanha, promete mundos e fundos e quando ganha não cumpre metade do que fala? Ou melhor, não cumpre 1% do que fala. Com certeza. É os políticos profissionais, né? Os cara de pau. Né? Os cara de pau. Eu gosto dessa palavra. Os cara de pau. Eu gosto dessa palavra, os cara de pau. Os que acreditam que a população ainda é boba. Que é boba. Porque existe uma diferença, né? De 10 anos atrás, um eleitor pro eleitor de hoje. Sim. O eleitor de hoje, com esse destaque das redes sociais, sim, é inacreditável como que a pessoa confronta informação. Então não adianta o cara vir aqui na rede social falar que está inaugurando, fazendo aquilo. Sim. Daqui a pouco ele vai tomar uma chuvalhada de crítica porque fala, não, é mentira, você está mentindo. Então você cria uma responsabilidade muito grande, né, em relação a isso. E a gente vê que a cidade de Poá, ela tem sofrido muito isso. E ela é referência no Alto Tietê, né? Quando a gente pega a cidade de Guararema, coisa linda, mas quando a gente pega aqui das 11 cidades, tirando Guarulhos, que já é uma grande metrópole, sim, a gente pega Poá como referência de qualidade de vida, né? Você gosta de Poá? Eu não vejo um que fala que não gosta de Poá. Hoje as pessoas vai em Poá e falam, nossa, como é que a cidade está esburacada? É inacreditável como você vê a mudança da cidade, né? Porque a cidade é uma cidade conhecida para nós como uma cidade padrão. Imagina para vocês que fizeram parte de uma gestão pública, construir um legado de compromisso e de repente você vê políticos que não têm o mesmo compromisso. Não, nem para conservar o que deixou plantado na cidade, né? Isso aí, eles não conseguiram manter o que fizemos. É muito triste. Hoje, se a senhora fosse pré-candidata a prefeita da cidade de Poá, se fosse pré-candidata a prefeita, qual seria o primeiro ponto que a senhora achava importante? Já falar, puxa, eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que pegar é aqui. Eu acho que aqui a gente começa a retomar nossos trabalhos. Primeiro eu iria reunir, tentar fazer um planejamento da nossa cidade, pegar os técnicos e reorganizar a cidade. Nós iríamos ter que trabalhar bastante nesse ponto. E, na verdade, não existe hoje isso na cidade de Poá? O atual prefeito não entendeu ainda que o cara tem que ter amor pela cidade? Não, eles não conhecimento técnico nenhum? Nada. São todos despreparados. Não tem uma pessoa que eu possa falar, ó, deu certo. Não tem.
É inacreditável como a gente discute política todos os dias e a gente faz comparações, né? Por isso que a gente fala, o programa Falando a Verdade, a gente não é preso com ninguém, por isso que nos dá a liberdade de falar, até de questionar e fazer comparações, porque aqui a gente faz comparações. Eu não posso pegar uma comparação de uma cidade que estava caminhando para o rumo certo e de repente a gente vê uma cidade hoje totalmente abandonada. Quando chove na cidade de Poá e inunda, e a senhora vê aquilo, Terrível, principalmente a Getúlio Vargas. Antes não enchia de água. Agora os próprios comerciantes têm que estar colocando aquelas barreiras de contenção. Porque está entrando água. É umas coisas tudo sem planejamento. Por isso que eu falo, tem que ter planejamento. E pessoas técnicas nos auxiliando. É o que falta hoje. Com certeza, não tem planejamento. A gente pega aí o final de um mandato, está no final de um mandato de 4 anos, e o povo muito mais esperto, muito mais inteligente, muito mais centrado. Eu não acredito que o povo vai querer arriscar de novo. Com certeza. Eu vou falar, falta de competência. A gente olha aqui e não vê outra coisa, falta de competência. Por isso a gente sempre compara governo, e a gente compara governo, o que funciona e o que não funciona. Então, mas o povo está esperto hoje, viu? Conversando com o pessoal, eu sinto que eles aprenderam e eles estão sofrendo. Eu acho que esse ano eles vão saber apoiar. Então, quando a gente fala, por isso que o papel fundamental da mulher, né, nessa questão, e a política tem tomado muito esse rumo, né? E a gente teve visto muitas mulheres discutindo política, muitas mulheres se colocando de frente para serem deputadas, serem senadoras, se candidatando à presidência da República. A gente vê gestoras se tornando prefeitas de municípios, né? O empoderamento da mulher, nesse caso, é importante, mas só vai me responder daqui a pouquinho, depois do comercial. A gente volta já já. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Documentações, atas, CNPJ, abertura e fechamento, assessoria jurídica, assessoria contábil, credenciais, certificados, curso de teologia, curso de capelania e muito mais. Entre em contato pelos telefones 11 4677 3743, 11 981 90 0064 ou pelas redes sociais. CEIB, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Estamos de volta com o programa Falando a Verdade aqui pela TV Ativo. Continuar pedindo aí para você compartilhar o nosso programa aí nas redes sociais. Hoje uma entrevista muito bacana, muito tranquila com a nossa sempre primeira dama Márcia Bin. Mais uma vez te agradecendo de verdade por ter aceito o nosso convite. Eu estava falando em empoderamento de mulher, né? E a gente vê hoje as mulheres tomando muito mercado. A gente vê mulheres se tornando senadora, tornando deputada federal, prefeita. E eu vejo a senhora na promoção social, fez um trabalho de excelência ali, inclusive ganhou até alguns prêmios na promoção social ali, né? Como é que foi isso? Me conta. Nossa, foi uma gratidão enorme, adorei. Quais foram os prêmios? Foi um prêmio de desenvolvimento social da minha pasta. Me fala um pouco dessa pasta, desenvolvimento social, o que agrega nessa pasta?
na promoção social, qual que é a principal função da pasta da promoção social hoje? Eu acredito é atender a população. Atendeu muita gente ali. Atendi muitas pessoas, encaminhamos para vários cursos também, para poder ter um rendimento de vida. Aí, eu acho que a dificuldade das pessoas, né, de poder entender que para você estar numa gestão pública, não adianta se você só ser um profissional, você precisa ser gestora. E a senhora tem essa formação de gestão pública, né? Sim. Quando fez gestão pública, já estava pensando aí em poder, para melhorar, até mesmo quando secretária de promoção social, ou essa gestão pública, essa formação já veio de antes? Não, eu já fiz a gestão pública por isso mesmo, para poder estar entendendo mais tecnicamente também como que funciona as coisas. Antes de eu vir falar com a senhora, eu falei, deixa eu perguntar quem é Márcia Bimpoá. Porque esse jeito tímido, acanhado, nervoso, é diferente da mulher ativa dentro de uma secretaria da promoção social. Você não se iluda, não, com a timidez dessa mulher. Porque existe duas coisas, entre você gravar e ela com nervosismo, e você ter uma pessoa atuante numa secretaria, num mandato, como foi o mandato do prefeito Testinha, e com uma grande dificuldade. E hoje nós temos referência da pasta da promoção social porque nós acompanhamos de perto o trabalho que foi desenvolvido na cidade. Não só isso, mas também das demandas que lá eram oferecidas, e os cursos profissionalizantes que eram feitos, e os atendimentos que eram ocorridos, e as visitas que eram feitas nas casas das pessoas, né? E as delegações que eram delegados. Olha, essa pessoa precisa ser acompanhada de perto, não é isso? Isso. Então, eu acho que existe uma diferença entre você dar e de você falar, vem cá, eu vou te dar, mas eu vou te ensinar a pescar. Com certeza. Você você adora pescar, né? Mas eu acho que é uma coisa que puxa a outra. Não adianta não adianta dar o peixe para ele. Você precisa ensinar ele a pescar, para que ele possa sozinho ter a oportunidade. Falou, caramba, eu fui lá, olha, eu tive a oportunidade, mas ela me direcionou para o emprego. Não, olha, eu estava com dificuldade na minha casa, mas ela veio e me direcionou para cá, e graças a Deus hoje a gente foi bem atendido. Com certeza, encaminhamos também para os trabalhos também, a gente conseguia ter umas parcerias, encaminhava quem tinha um currículo bom também. Então, mas você vê que ninguém faz nada sozinho, né? Não, eu tinha minhas técnicas também que me ajudavam bastante. E é assim também, a promoção, ela está em todos os departamentos, né? Sim. A Secretaria da Mulher, a Saúde, a Educação, nós temos essa parceria com todas as secretarias. A promoção abrange tudo. Então, por conhecimento e por ser primeira-dama da cidade, acompanhou muitas secretarias, tanto a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde hoje, quando a senhora anda na cidade e as pessoas param a senhora e perguntam, como é que a senhora acha que está a saúde de Poá hoje? Péssima. O que a população, quando para na rua, pergunta para a senhora? Que não tem nada, não tem remédio para marcar uma consulta vários meses. Não tem exames, raio-x quebrado, dá dó da população. Na cidade a gente vê meia dúzia puxando a cidade para cima e vê a outra 90% puxando a cidade para baixo. Com certeza, é mais para baixo. Tanto na educação a gente vê também, porque o Poá tinha muita qualidade de vida. Sim. Eu acho que hoje perdeu um pouquinho, né? Muito. Principalmente em área de lazer. Né? O Poá sempre foi conhecido chegava no Natal, o Poá ficava enfeitado de uma forma que a gente achava que estava em outra cidade. Falava, onde é que a gente está, né? E hoje falta muito isso, né? Falta no nosso tempo tinha coral da melhor idade, tinha os sons da educação também, as crianças que faziam aquela apresentação, era a coisa mais linda, músicas de natais. Isso era bom demais, né? Infelizmente a atração em Poá acabou. Não tem mais nada.
A gente sente muita falta, a gente está na região, a gente sente muita falta disso. Eu quero entender, eu quero ensinar para você que está em casa, que a gente está numa entrevista tão tranquila, porque vocês precisam entender o ser humano. Porque quando a gente fala de política pública, nós podemos chegar aqui e profissionalizar o negócio, político profissional. Podemos falar de várias temáticas, podemos falar de leis orçamentárias, podemos falar de grande demanda, mas existe um fator primordial que você precisa entender, é fator coração. As pessoas não podem simplesmente profissionalizar o negócio e não colocar o coração naquilo que faz. Quando eu tive a oportunidade de trazer a dona Márcia aqui, e já por conhecimento, eu estou fazendo pergunta, mas já sabendo a resposta, porque antes de eu falar com a dona Márcia, eu já sabia quem era a dona Márcia, o desenvolvimento que ela fez na cidade de Poá, em relação à promoção social, as batalhas que ela travou aí nessa cidade para dar uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que realmente necessitavam, que muitas das vezes não eram vistas. O que você precisa entender em casa, e nós temos que parar com essa politicagem profissional. Nós precisamos trazer para a política, dona Márcia, pessoas que tenham coração e compromisso com o povo. Não estamos aqui atrás de oratória, não estamos aqui atrás de pessoas que falam com eloquência, né, com eloquência e que convencem no seu poder de persuasão, porque isso perde a credibilidade. Sim. O que a pessoa, você de Poá, precisa entender, eu acho que todo o Brasil precisa entender, que nós estamos precisando agora é de pessoas que entendam a necessidade do povo, que entendam que a qualidade de vida hoje ela é primordial. Nós temos que deixar o político profissional de lado. Por isso que a gente fala que quando a gente deixa o profissional de lado e a gente traz o ser humano para a política muda. E a gente tem visto grandes cidades que têm tomado desenvolvimentos espetaculares quando a gente deixa de profissionalizar. O prefeito de Colatina é um grande exemplo disso. Sim, né? maravilhoso. É um prefeito que é do povo. Que é do povo. Ele está no meio, ele participa com o povo. Por isso que eu volto para a gestão, a gestão de vocês, eu acho que é isso. Que eu falo que foi uma gestão de vocês, e eu vejo a perca de qualidade em relação a Poá. Eu já discuti isso aqui quando eu entrevistei o vereador Edinho na nossa primeira entrevista, e falei para ele em relação da falta de qualidade de Poá, que se perdeu nos últimos anos para cá. E eu posso até te falar que do prefeito Marcos Borges para cá, a cidade perdeu em qualidade de uma forma tão ruim. Né? Eu não entendi ainda, né, na questão do Marcos Borges, eu também não vou nem entrar nesse assunto, porque se eu for entrar nesse assunto, eu vou falar verdades que de repente muita pessoa em Poá não vai querer ouvir. Mas o que a gente precisa é entender que a cidade de Poá ela precisa ser retomada. Com certeza, né? retomada. A gente precisa de pessoas que sejam mais humanas. Reorganizar a cidade. Reorganizar a cidade. Reorganizar a cidade. E a gente não faz isso quando a gente politiza o negócio. A gente faz isso quando a gente humaniza. Então, quando a gente traz a senhora aqui, e eu gosto do nervosismo, da simplicidade disso, sim, porque isso mostra para as pessoas que estão nos assistindo que a senhora não é uma pessoa de ferro, não, que é um ser humano comum como todos nós, só que com uma diferença, com uma responsabilidade com gigante. Certeza. E eu vejo hoje, e a senhora é pré-candidata a prefeita na cidade? Sou pré-candidata a prefeita. Sim. E eu tenho acompanhado isso, e eu achei muito bacana, porque vem num perfil totalmente diferente dos pré-candidatos lá da cidade de Poá. Eu vou falar pelo Marcos, né? Eu não gosto de profissional da política, eu gosto do humano da política. Sim. Então, a gente tem acompanhado algumas pré-campanhas, e eu vejo que a senhora se destaca muito disso, nessa questão humana. Eu acho que não só foi eu que percebi isso. Não, a população sente isso e conhece o meu trabalho que eu fiz, né? O povo, quando gosta, gosta. Isso, e pela minha simplicidade. Não perca essa simplicidade. Não de jeito nenhum. Não perca, eu acho que independente que eu fui a primeira dama, sempre fui isso. E sempre serei a pessoa Márcia do povo. Quando a senhora está andando na rua, alguém para e fala assim, eu preciso que a senhora volte. Pelo amor de Deus, volta. Já ouviu isso? Ai, dona Márcia, a promoção não é mais a mesma. O cantinho não é a mesma. A senhora não passeia mais com nós. Porque eu participava bastante do Jori. No tempo de vocês tinha esse trabalho espetacular voltado para os idosos. Hoje eu já não vejo mais isso. Ainda tem esse trabalho lá? Tem, mas está um pouquinho decaído ainda. O Jori continua, porque é uma do estado, né? Que tem todo ano. Isso aí
continua. Mas a nossa participação com eles era bem mais ativa, tinha muitos passeios. Hoje eles reclamam que não tem os passeios que eles faziam, diminuiu bastante. Então, acaba dificultando muito, né? dificultando bastante. Então ele sente muita saudade mesmo. Eu acho que assim, eu acho feliz. Então, o seu projeto tem sido bacana, a gente tem acompanhado muito de perto. E primeiro, mais uma vez, e já encerrando, gostaria de agradecer de verdade a presença da senhora, e eu queria já ter trazido um pouco antes, porque eu não precisava mostrar que na política existe políticos profissionais, e existe ser humano. E a gente vem discutindo isso já faz algum tempo, até com o estúdio aqui, com os nossos diretores, a gente discute muito essa questão. E a gente diferencia uma coisa da outra. E o que a senhora tem muito é a questão de ser humano. Ser humano. E tenho muita garra também, viu? Não vai pensar. Por isso que eu estava falando. Tenho bastante garra. Eu falei, não compara a timidez com uma gestora. São duas coisas diferentes. Sim. Eu conheço grandes gestores que você liga a câmera e trava. E não sai uma palavra. Mas quando desliga a câmera, o cara vira uma fera. Sim. Porque o que dita para ele não é uma câmera ligada. O que dita para ele é a capacidade que ele tem de administrar, a gestão que ele pode executar. E eu tenho bastante capacidade, viu? Isso eu não Para duvido, isso, vou trabalhar muito para ver minha cidade. O que a cidade uma vez eleita, o que a cidade de Poá pode esperar da senhora? Uma pessoa humana e bastante trabalho, muito trabalho, e retornar à nossa cidade como era antes. Muito melhor ainda, viu? É importante isso. Dona Márcia, eu quero agradecer a presença da senhora no nosso programa Falando a Verdade. Foi um prazer receber não só a senhora, como o nosso grande prefeito, sempre prefeito Testinha, um homem excepcional que fez um trabalho espetacular na cidade de Poá. Desejamos à senhora toda a sorte do mundo. Obrigada. Que Deus possa iluminar os seus caminhos aí, toda essa sua trajetória, que não perca essa humildade, essa humanidade, e jamais deixe de acreditar no ser humano, porque o ser humano ainda é o diferencial desse país, do mundo, e que esse coração continue ainda voltado para as pessoas mais carentes de Poá. Obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço, Marquinhos, pela oportunidade. Agradeço de coração. Toda tímida, mas eu vou te falar, hein? Segura essa mulher aí. Com certeza. Vai pensando. Pessoal, quero agradecer você até o presente momento. Nós entrevistamos aqui a sempre primeira-dama Márcia Bin, do município de Poá, pré-candidata a prefeita aí para a cidade de Poá. Mais uma grande opção aí para você analisar com carinho, com coerência. Escolha sempre o que é melhor para a sua cidade. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira, 20h30 da noite. O programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Fui. Falando a Verdade com Marquinhos Kinder.